Estudo de número 3, a origem do mal. Nós vemos aqui, neste estudo, como nós podemos harmonizar um Deus que é amoroso, um Deus que deu a própria vida para salvar pecadores, com a existência de doença, sofrimento e morte. É Deus responsável por tudo isso? Se não é Deus, quem pode ser? Então vamos deixar que a Bíblia responda. Vamos iniciar aqui com Apocalipse capítulo 5 e o verso de número 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares. Vemos aqui então que Deus ele cria milhões de anjos. É o que vemos. Mas diante destes milhões de anjos, nós temos um anjo que se destaca. A partir deste anjo que se destaca, dá-se início uma rebelião no céu. Vamos ver o texto a seguir. Vejamos Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 14. Veja ali. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Vemos então aqui um anjo, que Deus o chamava de querubim ungido. Ungido quer dizer separado. Então, este anjo está separado para uma função, e que ele ficava ao redor do trono de Deus. Veja o verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui também afirma que Deus cria seres perfeitos. Aqui está dizendo que é perfeito este anjo, mas houve iniquidade, houve pecado nele. Ou seja, este pecado, este mal, ele é, na verdade, um mistério. Veja aqui no verso 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado para fora do monte de Deus. O que é, na verdade, este multiplicar o comércio? Significa falar mal de Deus e falar bem dele próprio, na verdade. Então, ele estava multiplicando o seu comércio, ele estava incitando outros anjos a também convencendo outros anjos a ficar do lado dele. Era um querubim ungido, foi feito perfeito, mas se corrompeu. Veja o verso de número 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Vemos aqui que ele elevou o seu orgulho, sua confiança própria, então ele deu início a esta batalha no céu. E aqui em Apocalipse capítulo 12, o verso de número 7, vemos um pouco desta batalha. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Aqui está então uma guerra, uma batalha espiritual. Vemos um anjo querubim ungido, separado para uma função, perfeito, mas que se corrompeu. Este anjo, então, ungido, que era o querubim da guarda, ele se transforma em dragão, ele se transforma em Satanás, diabo. É assim que a Bíblia o descreve após a sua corrupção, após o seu pecado. E quando vamos para Isaías capítulo 14, o verso 13 e 14, nós vemos o seguinte: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.
Veja que este anjo queria ser como Deus. Ele queria ser adorado. Então vemos como Satanás se transformou. De um anjo querubim, de um anjo perfeito, de um anjo separado, ele se corrompeu. Então ele quis ser igual a Deus, ou ele queria até ser maior que Deus. Ele queria se assentar no trono de Deus. Se nós voltarmos aqui em Apocalipse 12, verso 8, veja ali, depois da guerra, depois da batalha, o dragão e os seus anjos não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. Ele foi precipitado. Olha só o nome dele. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. De anjo querubim, ungido, separado, se tornou dragão, diabo, serpente. E veja aqui no verso de número 4, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas, ou seja, 1/3 dos anjos se corrompeu junto com ele. Então, ele levou consigo mesmo, essa terça parte dos anjos. Digamos que a cada 3 anjos, um anjo se corrompeu. A cada 3 anjos, um virou demônio. Quando o dragão é precipitado na terra já estava criados os seres humanos, Adão e Eva. E sabendo Deus da presença do dragão na terra agora, ele deu uma advertência aqui em Gênesis 2, verso 16. Veja aqui. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus aqui, na verdade, estabeleceu uma prova para que eles demonstrassem fidelidade. E através desta prova, Satanás, então, ele começa a sua tentação sobre o ser humano. E ele toma uma serpente, como vemos aqui em Gênesis 3, verso 4. E essa serpente, ela é a intermediária, ou seja, ela é a médium, que estabelece aí uma conversa com a mulher, com Eva. Veja aqui. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Veja que a primeira mentira de Satanás é lançada sobre o ser humano, dizendo que ele não morreria. Ao contrário do que vemos ali anteriormente, em Gênesis 2, 16 e 17, onde o próprio Deus disse que eles sim morreriam se eles comessem do fruto. A mulher Eva foi enganada pela serpente, ela tocou, ela comeu, ela ofereceu para o seu esposo e ambos pecaram. E sabemos a consequência do pecado. A consequência é a morte. O ser humano, ele perdeu a imortalidade. Ele agora é mortal. O único que possui imortalidade é somente Deus, de acordo com o livro de Timóteo, capítulo 6. E o engano de Satanás continua. Vemos aqui segunda carta de Coríntios, no capítulo 11. Veja ali, verso 14. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim das quais será conforme as suas obras. Então Satanás está disposto a enganar as pessoas, custe o que custar. Ele se transforma em pessoas, em anjos, e ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso e ele o faz. E ele engana muitas pessoas. A outra arma de Satanás está em São Mateus 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Satanás está por trás de falsos cristos e falsos profetas, fazendo sinais, maravilhas, curando, libertando,
sinais falsos, sinais onde por trás está Satanás, porque Satanás tem poder de se transformar, Satanás tem poder de enganar, e ele toma falsos cristos e falsos profetas para estabelecer enganos diante das pessoas. Veja uma dica aqui: com quem dragão está irado? Com quem que ele está fazendo de tudo para enganar? Apocalipse 12, verso 17, diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então é um povo que guarda os mandamentos de Deus, é um povo que carrega consigo um testemunho vivo de Jesus Cristo. Nós não podemos deixar ser enganados por Satanás. Nós devemos continuar guardando os mandamentos de Deus, tendo o testemunho firme de Jesus, porque embora o dragão esteja irado, mas ele não vai ser vencedor. A nossa vitória, a vitória deste povo, que possamos fazer parte deste povo que guarda os mandamentos de Deus, este povo que tem o testemunho de Jesus, possamos nos manter firme nesta fidelidade com Deus, para que ao final possamos receber a vitória sobre este dragão, a vitória sobre Satanás. Para isso, vamos também nos atentar a Efésios 6 e o verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Possamos nos revestir dessa armadura de Deus e que possamos, com a armadura, vencer as tentações, as distrações que muitas vezes quer nos enganar. Muitas vezes essas distrações e tentações só nos afastam de Deus, porque, como vemos, o dragão está irado com o povo que guarda os mandamentos. Mas, se nós nos revestirmos da armadura de Deus, que é a sua palavra, nós iremos vencer o dragão. E iremos vencer o dragão se nos revestirmos de toda a armadura de Deus e seguir as orientações de tua palavra. Amém.